Parabéns aí pra você que estava gravando o vídeo inteiro achando que estava funcionando tudo certinho e quando terminou de gravar você viu que que você, né, tinha esquecido de apertar o REC. Parabéns. Tomei a cerveja à toa. Tem que tomar outra agora pra gravar tudo isso de novo. E olha só, hein? Hoje nós temos uma Unicorn, que é uma Session IPA, é uma cerveja mais levezinha, né? 4.0 o teor alcoólico dela. Olha só, Your Personal Consultant, man. Olha só que sensacional. Vamos ver qual é dessa Session IPA. Muito bom, sensacional, hein? Agora sim, já podemos começar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre as tendências para 2021, evidente, baseado no quê? Na minha experiência, baseado no que eu acho, certo? Somente, né, pra dar uns créditos pra mim aí, lá em 2015, eu comecei a falar sobre Docker e Kubernetes, mano, quando no Brasil ninguém falava sobre isso, certo? Começaram a falar sobre Docker, mas Kubernetes mesmo ninguém falava, então, né, eu tenho lá, né, você pode confiar um pouquinho. Muito bem, a ideia aqui é trazer o quê? 5 tendências para a tecnologia em 2021. Então são conceitos ou então ferramentas que vão ter muito... como eu posso dizer, burburinho, ou então que vão explodir de vez em 2021. Evidente que eu não sou o dono de verdade alguma, certo? Eu só tô falando baseado na minha experiência. Eu conheço muito bem o mercado brasileiro, né? Onde eu trabalhei por muitos anos e tem uma comunidade bastante grande onde eu sou bastante atuante. Aqui na Europa eu conheço o mercado porque eu trabalho aqui, então eu tenho vários camaradas. Enfim, vou perguntando aqui, vou perguntando ali, vou vendo os movimentos e aqui estamos, certo? Já lá em relação à América do Norte eu tenho vários camaradas, e aí eu mandei aquele zap maroto, aquele Telegram maroto, falando, e aí, mano, o que você acha aí do próximo ano? Tá tudo certo? Como que vai ser? Qual que é a sua experiência? Então eu selecionei aqui 5 assuntos, né? Assuntos ou ferramentas que você deve estar muito bem antenado agora em 2021. Se você trabalha com DevOps, se você trabalha com essa coisa maravilhosa de SRE ou até mesmo Dev, né? Se você é Dev e quer conhecer um pouquinho mais sobre infraestrutura, mano, eu acho que é fundamental você prestar bastante atenção. Número 1, Observability. Eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo, deve ter uns 2 anos aí que eu venho falando aí no canal sobre Observability, certo? Trazendo ferramentas, inclusive tem um projeto, GiroPops Monitoring, né? Não sei se você conhece, vai lá, acessa aqui embaixo na descrição do vídeo, que é um projetinho que eu montei junto com os alunos durante o treinamento de Kubernetes, olha só para que você tenha uma ideia. Então eu montei um projetinho que tem lá, sei lá, Grafana, Prometheus, vários Kubernetes, não, dá uma olhada lá. Para você que não sabe o que é Observability, é o seguinte, é uma nova maneira, não é tão nova assim, mas é uma maneira de você começar a observar sobre a sua aplicação. Mais do que isso, observar tudo do que a sua aplicação tem como output, tudo que ela expurga, tudo que ela fala. Lá em 2013, eu comecei a falar sobre uma ferramenta chamada Greylog, que era uma ferramenta, um jeito fácil de você começar a reunir aí os seus logs. 2013, 2014, mais ou menos, eu fiz palestra para 3 pessoas. Isso mesmo, eu estava no auditório gigantesco, tinha 3 pessoas lá no auditório assistindo a palestra. Mas o que acontece? Eu acreditei muito nisso e olha só, hoje nós estamos falando. Nos últimos anos, nós já vimos muita gente dando uma atenção especial para logs, e isso é fundamental, porque ele é um dos pilares aí do que nós chamamos de observability. Então, se você consegue reunir os seus logs e extrair valor disso, muito bem, você já deu o primeiro passo aí para que você tenha um sistema, ou então um ambiente com uma observability bem apurada. Um outro componente bastante importante dentro do observability é o que? São as métricas. Então, se você utiliza, por exemplo, um Prometheus para coletar as métricas da sua aplicação, muito bem, olha só, você está fazendo um bom papel. Quando você consegue correlacionar essas métricas junto com os seus logs, mano, é sensacional demais. E vai ficar melhor ainda quando você conseguir relacionar esses 2 caras junto com o tracing, certo? O que é isso? Eu quero saber, no mundo de microserviços, eu quero saber como e quando minhas aplicações conversam com outras aplicações. Então eu quero saber o caminho que a minha aplicação fez para conversar com determinada aplicação ou serviço, ou então quanto tempo ela levou, qual que foi, se teve algum erro, enfim, eu quero entender cada detalhe. Quando eu consigo correlacionar de uma maneira gráfica, olha só, utilizando um Grafana da vida, métricas através de um Prometeu, logs através de um Kibana ou então de um Greylog, e o trace através de um Jaeger, ou então tem outras milhares, OpenTrace, tem diversas ferramentas,
eu tenho um sistema de observability bem interessante. E mais importante do que isso, as minhas aplicações elas precisam deixar esses dados expostos, né? Ou seja, preciso ter métrica da minha aplicação, eu preciso ter logs da minha aplicação, eu preciso ter alguns requisitos para que realmente eu tenha um serviço de observability bem interessante. Então, um termo que você deve ficar assim bastante de orelhinha, bastante em pé se você trabalha como SRE ou Developer ou então como DevOps Engineer é Observability. 2. Cloud Native. Muito bem, você deve ter ouvido falar muito sobre Cloud Native aí nos últimos tempos, mas não confunda Cloud Native com somente nuvem. Ah, mas Jefferson, mas é Cloud Native, nativo, né? Mas não é bem assim. O conceito de Cloud Native vai muito além somente de aonde você está com a sua aplicação. É muito mais como deployar a sua aplicação do que aonde ela está. Eu, por exemplo, hoje trabalho somente com data center próprio. Na minha empresa, aqui na Holanda, eu trabalho com data center próprio, mas nem por isso eu deixo de utilizar ferramentas Cloud Native. O importante de se utilizar ferramentas Cloud Native é a facilidade que eu tenho caso eu preciso migrar a minha aplicação, que hoje está rodando, por exemplo, num data center, para a AWS. Daqui a um ano eu quero migrar para outro lugar, para um Azure e por aí para um Google Cloud. Enfim, Cloud Native é muito mais uma vez falando como deployar a sua aplicação do que aonde ela vai estar. Então não pense como Cloud Provider como sendo a estrela desse rolê. Não é, você precisa conhecer os Cloud Provider, uma AWS, um Azure ou um Google Cloud da vida. Mas mais do que isso, você precisa conhecer ferramentas que são Cloud Native, como por exemplo o Kubernetes. Se eu tenho um cluster Kubernetes com a minha aplicação rodando aqui no meu data center, eu consigo jogar essa aplicação para rodar na nuvem com tranquilidade. Eu posso consumir um serviço de Kubernetes na nuvem, ou então eu posso criar o meu Kubernetes na nuvem. Mas o mais importante, eu já tenho todos os arquivos necessários para deployar, configurar, enfim, fazer o delivery dessa minha aplicação. Com isso, você tem que ter em mente que Cloud Native é muito mais do que somente ficar falando AWS. Não, mano, é muito mais sobre ferramentas. É você utilizar ferramentas que vai te possibilitar pegar a sua aplicação e migrar para outro lugar sem ter muitas dores, certo? Então pensa aí, por exemplo, o Terraform. O Terraform, no meu ver, é uma ferramenta Cloud Native. Por quê? Com ele eu consigo deployar a minha aplicação em qualquer Cloud Provider ou Data Center, certo? De maneira super simples e muitas das vezes utilizando o mesmo código. Quando você ouvir falar em Cloud Native, você vai ouvir falar muito em containers, microserviços, observability, Cloud Provider. Então, fique atento que 2021 vai ser do balacobaco. Número 3. Pulume. Num mundo aí quase que dominado pelo Terraform, né, para aprovisionar infraestrutura aí nos clouds ou em seu data center, nós temos aí uma alternativa bem interessante que é o Pulume. Uma coisa interessante se falar do Pulume é o seguinte, ele recebeu um aporte gigantesco, eu acho que 36 milhões de dólares ou 35, alguma coisa assim, recentemente. Então tem mais gente acreditando nele do que eu. Eu acredito que o Pulume é uma excelente alternativa ao Terraform. Eu não acho legal quando o mercado é dominado por uma única ferramenta, como que é hoje o Terraform. Ele praticamente domina aí quando você está falando em deployar sua infraestrutura. Tem o Ansible também, mas o Ansible tem alguma diferença aí com o Terraform. Ele atua num segmento um pouquinho diferente, mas né, o Terraform está lá absolutão. O Pulume, ele é bem interessante pelo seguinte, imagina lá que você é desenvolvedor, certo? Você é um desenvolvedor Go, você é um desenvolvedor Python, sei lá qual que é a linguagem que você gosta de desenvolver. Com o Pulume você consegue criar as suas automações utilizando o código Python, utilizando o código Go, por exemplo. Você não precisa aprender uma nova linguagem, ou então declarar isso no YAML ou, sei lá, no JSON. Não, você consegue utilizar o que você já utiliza hoje para criar os seus códigos, certo? A linguagem que você utiliza. Isso é muito interessante, porque na maioria das vezes vai facilitar muito, ainda mais quando o próprio dev cuida do todo o ambiente, né? Quando você tem o dev que cuida do deploy e tudo mais. Mano, Pulume vai ajudar você muito, mas muito mesmo. E é uma ferramenta bem escrita, bem bonitinha mesmo de se usar. Logo menos vai ter vídeo aqui na Linux Chip somente falando sobre o nosso querido idolatrado Pulume. Quarta, Tekton. Eu acho que o Tekton é minha grande aposta aí para os próximos 2 anos, vai. Próximo ano e o próximo 2021, 2022, certo?
Por que eu acho isso? Porque eu acredito que nós já temos uma porrada de ferramentas de CI/CD aí, certo? De fazer o Continual Delivery lá, já temos uma porrada aí, diversas opções mesmo. Mas o Tekton aparece como sendo uma boa opção para quando você está falando sobre Kubernetes, num environment de Kubernetes. Por que isso? Porque o Tekton ele vai usar os CRDs lá do Kubernetes, vai ser praticamente nativo, e isso vai me ajudar muito no momento de deploy e rollback. Porque eu vou utilizar os recursos nativos do próprio Kubernetes. É como se eu tivesse a minha ferramenta de CI/CD rodando dentro do Kubernetes. Você entende isso com as características, mano, nativão lá dentro? É sensacional demais. Então eu acredito, para ambientes que utilizam Kubernetes, o Tekton vai salvar vidas, vai ser bem interessante. Então fiquem atentos ao nosso querido idolatrado Tekton. Uma coisa interessante de falar é o seguinte, o Tekton ele era parte do Knative, né? Mas ele foi doado aí para a Continual Delivery Foundation, acho que é esse o nome, que é uma fundação da mesma forma como tem o Cloud Native que cuida o que de ferramentas de Continuous Delivery. Olha só, que sensacional. Se você nunca ouviu falar sobre Tekton, já anota aí no seu caderninho e mais do que isso, veja, porque tem vídeo aqui no canal falando sobre o nosso querido e sensacional Tekton e com a participação do Otávio ainda. Foi bem legal, foi sensacional, hein? 5. Kubernetes. Nossa, Jefferson, meu Deus, você é mesmo diferentão, hein? Falando no Kubernetes, ai, que novidade, ainda mais no canal, ai, Kubernetes, novidade, ai. Bem, olha só, por que eu estou falando de Kubernetes aí em 2021? Pelo seguinte motivo, porque o Kubernetes ainda não chegou no seu pico, eu acredito que o Kubernetes ainda vai crescer bastante. Quer um exemplo disso? Me fala aí, toda empresa já tem um Kubernetes rodando da mesma forma como tem um Windows Server rodando e um Linux lá rodando? Sim ou não? Conversa aí comigo. Claro que não. A grande maioria das empresas ainda não estão utilizando o Kubernetes, mas o Kubernetes é a chave, é o futuro, é a salvação. Se você pensa e precisa migrar a sua aplicação em diferentes clouds, ainda mais agora em 2021, onde nós já temos diversas opções de cloud provider, nós já temos diversas ferramentas que nos auxiliam a ter a nossa aplicação rodando em diversos clouds, você vai ficar vacilando e não vai utilizar o Kubernetes. Kubernetes é a forma default aí de você ter a sua aplicação multi-cloud praticamente, certo? Eu posso ter a minha aplicação rodando no Kubernetes da AWS com aquele manifesto, com aqueles detalhes que eu tenho lá, eu consigo rodar a mesma aplicação rodando no Kubernetes na Azure sem muita modificação no meu YAML, certo? Então, Kubernetes 2021 eu acho que vai ser o ano que vai ser assim, ó. Já era. Nós não temos muitas opções ao Kubernetes, certo? Por exemplo, o Docker Swarm, a Docker abandonou hoje, eu acho que nem lembro o nome da empresa lá, Mirates, eu acho, alguma coisa assim, Mirantes, alguma coisa assim que cuida hoje do Swarm. Então o Swarm tá lá meio que jogado de escanteio, certo? Nós temos o Nomad lá do lado da HashiCorp, uma ferramenta que eu acho bastante interessante e tem uma galera já utilizando, é bem legal mesmo. Mas eu ainda acredito que o Kubernetes vai reinar em absoluto. Por quê? Não depende de uma empresa, de comunidade, mano. Kubernetes 2021. E agora vem o bônus aqui, aquele mais um. Então são 5 dicas mais um. Opa, esqueci a cerveja, peraí. Volta. Mais uma dica especial. Multicloud. Eu acho que 2021, da mesma forma como 2022, 2021 começamos a discutir. 2021 nós vamos começar a fazer e 2022 eu acho que vai ser a tendência. Mas pense em multicloud. Hoje em dia você não pode ficar preso lá, ter um lock-in com uma, sei lá, AWS, com Azure, ou seja, qual for o seu vendor. Não é legal, não é saudável. Pensa bem antes de se enfiar totalmente. Eu vejo uma galera migrando de data center para a AWS, começa a escrever lá seus códigos em CloudFormation e se prende totalmente. Se a AWS subir o preço, o que ela fizer, você vai estar refém dela. Quando for migrar para outro cloud provider, tenha certeza que você vai ter um trabalho gigantesco, vai gastar muito mais dinheiro com profissionais para fazer essa transição do que você pode imaginar. Então fica a dica do Dolinho aqui, o bônus, aquele extra, aquele mais um é o que? Multicloud. Começa a entender mais sobre ferramentas que suportam multicloud. Legal, eu quero rodar containers, mas daqui suporta multicloud? Legal, eu quero pegar e automatizar todas as paradas, mas legal, daqui suporta multicloud? Legal, eu quero monitorar todas as paradas, mas daqui suporta multicloud? Legal, eu quero ter um database, mas daqui suporta multicloud? Todas essas paradas é importante de você responder, então esse é o momento, 2020, 2021 vai ser o momento aí que você vai ter a gordurinha que você vai ter para se preparar para o multicloud. 2022 não vai ter como, vai ter que ter multicloud rodando na sua infraestrutura, e me cobra lá em 2022 se isso daí não for verdade, certo?
porque o custo vai bater na bundinha das empresas e aí vai precisar, de alguma forma se organizar para gastar menos. E o multi-cloud é sensacional, você consegue gastar menos e mais do que isso, você consegue utilizar o que é de melhor em todos os mundos, certo? Então é isso, né? Chega de falatório, tá aqui ó, o meu último gole de cerveja. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das 5, 6 tendências aí para 2021. É evidente que isso aqui é a minha opinião, não quer dizer que é a verdade, pode ser que alguma coisa dê errado, pode ser que não dê certo. Ó, só quero falar o seguinte, 2013 eu tava falando sobre Greylog, 2015 eu estava falando sobre Docker e Kubernetes, 2016, 17 eu tava falando sobre Observability. Então dá para você ter uma ideia aí, né? Que, né, talvez dê pra confiar, certo? O que você acha? Se você assistiu o vídeo até agora, comenta aqui embaixo o seguinte, coloca lá embaixo assim, ó, deixa eu ver, uma palavra, Giropops, faz tempo que a gente não usa o Giropops, comenta lá embaixo, Giropops, e coloca na frente uma tendência que você acha pra 2021, certo? Então é isso, né, chega de falatório, vou tomar o meu último gole de cerveja e vou falar, vai, só deixa eu tomar aqui o último gole, peraí, vai. Bem, se você ainda tá aí, olha só, tomei 2 cervejas para fazer esse vídeo, porque eu esqueci do quê? De apertar o botãozinho de gravar. Eu apertei e deu algum erro aqui, ele não gravou, certo? Eu tomei 2 cervejas para gravar esse vídeo. Então teve um investimento dobrado aqui. Então, curte o vídeo, continua assistindo, escolhe um dos dois para assistir aqui, ó, e também se inscreve no canal, certo? É nóis, vai!